Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. O RPR11 vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papel, é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, é um fundo que foi lançado em agosto de 2020, é um fundo de base 100, Urca é a gestora, ele tem mandato híbrido e ele tem uma liquidez altíssima. Ele negocia, em média, quase 5 milhões de reais por dia, negociando atualmente 4 milhões e 800. Os usuários do site dão nota 4 de 5. Ele faz parte do IFIX com 1,08% e ele conta ali com quase 9 milhões e 900 mil cotas. Atualmente ele está sendo negociado a um PVP de 1,01%. O que indica que ele está 1% mais caro do que ele vale. Então note, atualmente ele está valendo 995 milhões e o mercado está aceitando pagar 1 bilhão e 5 milhões. Então a gente vê que é um fundo de base 100, cuja cota atualmente está valendo 101,03 e o mercado está aceitando pagar 102,01. Tendo agosto como referência, é um fundo que já conta com mais de 76 mil cotistas. Nesse próximo slide a gente vê as negociações do fundo. E a gente vê o seguinte, atualmente ele está sendo negociado a 102, mínima de 101 e máxima de quase 122 reais. Atualmente, então, esse fundo está sendo negociado muito abaixo do que ele vinha sendo negociado em média, mas ainda assim é próximo ou acima do seu VP. Eu vou traçar aqui a linha dos 100 reais, mas o que a gente observa? Desde que o fundo veio a mercado, em nenhum momento ele caiu abaixo de 101. Recentemente foi o menor valor dele negociado. Então, quando ele veio a mercado, em agosto de 2020, ele já vem com um certo ágio, né? Sendo negociado ali entre 115 e mais ou menos 110 reais. E ele surge depois da situação pandêmica de março de 2020. No final de 2020, esse fundo começa a orbitar patamares ali, ó, de mais ou menos entre 140 e 130 reais. Ele ficou durante um período aí, desde o final de 2020 até mais ou menos o mês 7 de 2021. E por que ele estava orbitando valores tão altos aí, entre 130 e 140 reais? Depois, mais à frente, a gente vai até ver nos slides o quanto que esse fundo vinha pagando. De julho para frente, o fundo cai muito. Por quê? De tempo em tempo, esse fundo está fazendo subscrições. Já já a gente vai ver que esse fundo já está com várias e várias subscrições. E a cada nova subscrição, querendo ou não, o fundo vai dando uma recuada, porque ele está com ágio e aí o mercado joga as cotas para baixo. Então note aqui que no mês 8 do ano passado, esse fundo teve um recuo aqui para 115. Depois ele tem novamente uma alta, né? Começa a se orbitando ali a 120. No final do ano passado, todo o mercado sofreu. Esse fundo é negociado ali a mais ou menos 104 reais. Entre aspas, né? O fundo se recupera e volta novamente a ser negociado em patamares de 120 e 115 reais. E durante maio desse ano, o fundo volta mais ou menos aquele patamar de mais ou menos 105. De novo, o fundo agora fica entre 110 e 115, mais ou menos, e 11 de agosto, recentemente, o fundo tem a sua mínima histórica a 101,02. E de lá para cá ele vem negociando a mais ou menos 104, 103 reais e atualmente 102 reais. Antes da gente ir à frente, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Conhece a gestora? Conhece os ativos internos desse fundo imobiliário? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 15 mil inscritos. Se quiser nos ajudar nessa jornada, inscreva-se no canal e ative o sino. Já contamos com mais de 13.200. Temos também a opção de membro. Está gostando do canal e quer nos apoiar? Torne-se membro. Cada dia mais... faz-se necessário, né? É importante o apoio de vocês, até porque todo o material disponibilizado é gratuito. Então é uma forma de vocês nos ajudarem. Além disso, vocês têm acesso antecipado a vídeos, se tornando membro, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Nós iniciamos o estudo para certificação CEA. Em breve eu vou tirar férias, né, de umas 2 semanas e eu vou ver se eu consigo intensificar o estudo para certificação nesse período aí. E aí eu quero ver se der para tirar, eu já tiro agora em outubro, se não, até o final do ano eu quero tentar tirar essa certificação. Com essa certificação a gente se torna um profissional do mercado e pode inclusive fazer indicação de ativos. Quer nos ajudar? Faça-nos uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que colaboram conosco.
Aqui a gente vê as entregas do fundo e aquilo que eu falei, ó. Durante esse período aqui, o fundo estava com entregas bem acima do normal, bem acima dos fundos pares, né, ó. Muitas entregas acima de R$2, algumas alcançando ali R$3,20 mais ou menos, ó. Outra alcançando quase R$3 e muitas entregas acima de R$2. Então, durante o ano de 2020 e 2021, o fundo estava entregando muito. E é normal, por quê? Esse fundo surfou muito do IGPM alto e depois surfou muito do IPCA alto. E durante esse ano, ó, no final do ano para o início do ano, a inflação recuou muito. E aí lá para março, mais ou menos, a inflação deu uma inflação bem esticada. E aí, novamente, você vê que o fundo volta a passar a entregar mais. Mas ainda assim, esse ano agora corrente, o ano de 2022, a gente consegue observar que o fundo, na maioria dos casos, entregou ali ainda assim acima de 1,50. Sendo que agora o último anúncio, ele anunciou 1,31. Então esse fundo, como eu já tinha dito lá atrás, ó, ele fez várias e várias subscrições, ó. Dezembro de 2021, ele fez uma. Abril de 2022, fez outra. E agora, ó, de setembro até dia 21 de setembro do mês passado, ele fez a 7ª subscrição. Então o fundo tá com apetite, tá tentando captar bastante e crescer, né? Essas subscrições sucessivas, de uma forma ou de outra, acaba fazendo, impactando na diminuição da cota, tá? Vamos à frente. Aqui a gente vê os rendimentos propriamente ditos, ó. 187, 167, 63, 64, 65, estava mais ou menos estabilizado. Volta a subir, 184, ó, em abril para maio, R$2, 185, e depois tem essas quedas bem drásticas, né? 1,20, recupera 1,62, e agora, dia 30 de setembro, para pagar no dia 17/10, o fundo anunciou 1,31. Na época, a cotação estava 103, representava um yield de 1,27, atualmente está representando 1,28. E o fundo vem com incríveis 19,27% de yield acumulado nos últimos 12 meses. Aqui a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo. O Iridium detém aí 3,23% das cotas, o SNFF com quase 1%, o MOR com quase 0,8%, e aí a gente vê os outros demais institucionais com posições no fundo aí. Antes da gente ir à frente e entrar dentro do relatório gerencial, eu gostaria de pedir humildemente. Nós temos um canal secundário, Mudicas, e o nosso objetivo é tentar monetizar esse canal e chegar a 1.000 inscritos. Já estamos quase chegando a 700 inscritos, e o nosso sonho é, quem sabe, até o final do ano, chegar aos 1.000 inscritos. Então, se vocês quiserem nos ajudar, ficarei imensamente grato. Vá lá e se inscreva, mesmo que não seja do seu interesse. Isso vai nos ajudar imensamente. Então, vamos à frente aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, e a gestão, né, o gestor, vem conversar conosco. Ele fala: os empreendimentos da carteira continuam com boa performance, em sua maioria, com melhora na arrecadação. As variações das arrecadações e operações que apresentam maior variação foram esse Imógia, 15% a mais, Lago das Colinas, mais 2,47%, Lotelar, quase 24%, Nabilec, com quase 4,86%. A alocação no FDIC Residence, operação coordenada e co-investida pelo Banco Itaú BBA, foi concluída. O FDIC possui mandato para a cessão de recebíveis imobiliários, desde que os cedentes cumpram os requisitos de crédito, sendo os principais ter diligência jurídica satisfatória, ceder ao fundo o dobro em recebíveis do volume recebido, 50% de subordinação, ó, e o fundo possui direito de regresso contra todos os cedentes e garantia de todos os empreendimentos, além dos recebíveis cedidos. A remuneração da cota sênior investida pelo fundo é CDI mais 10. Gente, CDI mais 10, tendo em vista que a Selic está altíssima, né? Então isso aqui está dando bruto mais de 23%, algo, né, fora do normal. O fundo finalizou o mês de agosto com a meta de alocação batida, restando em caixa apenas o volume para alocações e operações da própria carteira. Eventuais novas operações que sejam em fase avançada de estruturação e compra de recebíveis de home equity. Após a finalização das alocações, a taxa média do fundo subiu para IPCA mais 12 e a proporção de CDI para a taxa de CDI mais 10. O fundo ainda possui 4,7 milhões em resultados acumulados de operações que poderão ser utilizados para distribuir rendimentos no próximo mês. Essa última parte aqui eu não vou ler para vocês, tá? Mas é interessante, qualquer coisa você pausa o vídeo e dá uma lida com atenção. Continuando, a gente vê a DRE do fundo. Esse fundo cobra de taxa 0,25 de administração, 0,95 de gestão, ou seja, 1,2 mais ou menos, né? E é uma taxa um pouquinho acima do normal de mercado. Além disso, ele cobra performance de 20% do que bater e PCA mais 7. Vamos ver na prática o que isso resulta. Lembrando que, para mim, eu fico confortável com no máximo 15% de exposição. Então aqui em agosto, ó,
o fundo teve como despesas e receitas. Ó, o fundo teve como despesas 1 milhão e 11 mil. E as receitas que ele teve foi um total de 19 milhões 742. Advieram 7 milhões e meio aqui dos juros dos CRIs, correção monetária 4 milhões e mais 8 milhões de outras receitas financeiras. Então, neste mês aqui, ó, o fundo guardou, ele vem guardando, fazendo caixa, né, em todos os meses, ó, reserva de caixa. Aqui ele gastou, mas aqui ele fez reserva, julho, reserva, e agosto, novamente, ele fez reserva. Então, agora vamos ver na prática o que esses 1 milhão e 11 mil aqui representa frente aos 19 milhões que o fundo receitou. Então, vamos lá. 1,011, que eu vou arredondar para 1,012, vezes 100, dividido por 19,742. E aí a gente observa que em agosto, o fundo teve como taxas 5,12%, bem abaixo dos 15%, que eu reputo ser aceitável e saudável, né? Vamos à frente. Aqui a gente vê o portfólio interno do fundo, e isso me deixa bem satisfeito. Ainda tem esse ponto aqui, ó, que é o FDIC Residence, que ele falou lá atrás, né? Apesar das garantias serem bem robustas, né? Bastante informação, bastante garantias. Mas esse ponto aqui, ó, disso representar 11,2%, não me deixa tão satisfeito. Mas por que eu disse que eu estou satisfeito com o fundo? Se você observar vídeos de 6 meses, 1 ano atrás, esse fundo tinha pouquíssima diversificação. Ele começou, se eu não me engano, com 8 ou 10 ativos, 12 ativos, mas ele tinha concentração em algum deles com 20%, 18%, 30%. E atualmente o ativo que está extrapolando os 10% ainda assim é um percentual baixo, né? Com 11,2%. Depois tem essa debenture aqui, ó, com mais 9% do portfólio. O CRI Lagoa Quente com mais 9,1%. E aparentemente, né, a gente não vai ter ativos aqui com duplicidade. Mais de um devedor, né? Então aqui já deve ser o total mesmo que o fundo tem de exposição. Por esse slide aqui, por essa informação, a gente vê que o fundo está 89,7% alocado. Então aparentemente ainda tem mais dinheiro aqui de caixa que ainda não foi alocado. Vamos à frente aí. Aqui a gente vê hoje que é um fundo que tem bastante diversificação também de ativos que ele investe. 56% do portfólio está alocado em CRIs. Ele tem um percentual quase irrisório ali em FIIs, 0,8%, não dá nem 1%. Esse HE mais 1,1%. E aí debentures está representando hoje 16% do portfólio. Vai ter outro percentual pequeno em CCBs, 2,1%, mais 0,5% em NCs aí, 0,6% em desenvolvimento. E aí, ó, mais FDIC também, 11,2%. E caixa, provavelmente, é o restante aí, com 10,7% em caixa. Proteção contra a deflação. Praticamente toda carteira tem proteção contra a deflação. Lá, coisa de 6 meses, 1 ano atrás, quando se olhava para isso, ninguém dava atenção. Mas esse atual cenário que estamos passando com deflação, todo mundo agora está olhando se o fundo tem ou não tem essa proteção. Então o fundo tem quase que a sua totalidade com proteção, um ponto bem positivo na minha humilde opinião. Mais à frente aqui a gente vê as segmentações do fundo. Ó. Loteamento 43%, residencial vertical 6%, multipropriedade 33%, residencial horizontal 18%. E também é um fundo que tem bastante exposição geográfica por diversas regiões do país. 28% aí para São Paulo, 19% para Goiás, 12% para Sergipe, 14% para Bahia. Vamos à frente. Para que ele seja mais seguro. Um CRI pode ser estruturado em cota única, ou seja, não tem subdivisão de risco, todo mundo corre o mesmo risco, todo mundo recebe ou perde por igual, mas ele pode ser subdividido em tipos de risco. Risco sênior, risco mezanino e risco subordinado. Quando há essa subdivisão, os riscos sênior são os que pagam menos, mas em compensação eles têm também eles são mais seguros. Os mezaninos são de médio risco e os subordinados são de maior risco. E por causa disso eles acabam pagando mais. Mais risco, mais retorno. Menos risco, menos retorno. Só que, caso ocorra algum default, inadimplência ou alguma falta de pagamento, tem dinheiro, vai pagar primeiro as cotas sêniors. Aí, sobrou dinheiro, paga as mezaninos. Se sobrar dinheiro, mais provavelmente não vai sobrar, ou se sobrar, não sobra integral, sobrando o restante, paga subordinadas. Tendo em vista que se ocorrer alguma problemática, subordinadas não recebem, né? Então elas ou vai ter muita dificuldade de receber,
Então, por isso que elas pagam mais. Então, hoje, 78% do fundo está alocado em cota única. E, de novo, não necessariamente significa que sejam mais seguras, tá? Mas 5% em seniors, 9% em mezaninos e, entre aspas, apenas 8% do fundo está alocado em cotas subordinadas, que seria o maior nível de risco. Os indexadores do fundo, atualmente ele está bem indexado a IPCA, 81%. O IGPM atual da carteira é só 6%, mas já chegou a ser a maioria desse fundo. E ele está começando a colocar o pezinho, entre aspas, né, no CDI, que hoje já é 13% do fundo. O LTV da carteira do fundo, hoje 55% do portfólio, tem um LTV entre 50% e 75%, o que para mim é muito bom. Assim, metade do portfólio, vou pôr uma média aqui, tá de 62% de LTV. Não é o ideal, mas ainda assim não é tão ruim igual a gente vê em vários outros fundos imobiliários. Então, nesse caso aqui, se a gente tiver um LTV médio, tá aqui, ó, 62, significa que a cada R$62 de dívida, ele vai ter 100 de garantias. Então, eu vejo isso com muito bons olhos. Além disso, ele vai ter ali mais 29% do portfólio com LTV entre 25 e 50. E por fim, 16% do portfólio com LTV abaixo de 25. De novo, lembrando que o LTV, quanto menor, né, quanto menor esse percentual, melhor é. Isso é mais positivo. E outra coisa que me chama a atenção muito positivamente no portfólio deles é isso aqui, ó. Hoje, 23% do portfólio já está com obra 100% concluída, tá? Quase que 60% do portfólio vai ter ali, no mínimo, 2/3 das obras concluídas, podendo chegar de 2/3 até quase, ó, de 66% a 99%. E ele vai ter ali um percentual de 3% entre 33% e 66%. Ou seja, com 1/3 das obras aqui, ó. E apenas 3%, 14% nesse percentual, e apenas 3% tá como se fosse iniciante, né? Uma obra iniciante. Então, esse caso aqui, ó, e esse aqui talvez carregue um risco maior de obra. Nos demais aqui, ó, como já andou muito a obra, o risco de obra diminui consideravelmente. Aqui a gente vê o slide que eles costumam trazer o seguinte, ó. Se o fundo ficasse com a inflação zerada, que seria o caso atual. A inflação do fundo, de uma certa forma, está zerada, porque ele tem proteção contra a deflação. Então, com a inflação zerada, o fundo vai receber no mínimo 97 centavos. Além disso, ele vai receber 97 mais a inflação e também recebe os CDIs. Então, se a inflação ficasse zerada, esse fundo ia receber no mínimo 97, só que ele tem um percentual da carteira que recebe CDI, né? Então, 97 mais a inflação e, se for o caso, mais os CDIs. E aqui outro ponto interessante que eu gosto desse slide é que eles mostram o seguinte, ó. Inadimplência inicial e como que está atualmente, mas o que seria necessário para ser considerado default? Ou seja, ó, o negócio ficou tão podre que não tem como recuperar, realmente, entre aspas, ficou insolvente, não tem capacidade de pagar a dívida. Então, olha, o FDIC e esse Prima não tem informação sobre isso, mas ó, o Lagoa Quente, ele pegou com 1,51, tá com 1,51 e precisa ter 63% de inadimplência para chegar a ser algo grave no fundo. Este outro aqui, ó, pegou com 9,38, conseguiu reduzir para 2,50 e precisa ter 44% para chegar a ser algo crítico. Então eu vejo isso de forma bem interessante. E a gestão vem fazendo um ótimo trabalho. Ó, o Five Senses aqui, ó, era 19% de inadimplência, reduziu para 14%, mas ainda assim precisa de 46% para gerar algo grave e ser considerado default. Enfim, vamos à frente. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do RPR11 são somente essas informações. Por favor, vá lá no nosso canal secundário, inscreva-se e ajude-nos a chegar a 1000 inscritos. O link do canal vai estar no comentário fixado. Vai lá, é de graça, não custa nada e você ajuda o amiguinho. E nesse vídeo aqui, por favor, deixa o like, comenta e compartilha e diz aí para nós. E aí, o que você acha desse fundo imobiliário? Gostou das informações trazidas? Você acha que ele é um bom fundo imobiliário? Você tem cotas dele? Você se posicionou nele? Comenta aí que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece. Nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Ajude-nos a chegar aos 15 mil inscritos aí, né? Nossa grande meta. E aí? Qual a sua impressão a respeito desse fundo? Você tem cotas dele? Você conhece? Eu tenho um investimento aberto que eu faço aqui, uma carteira pública, que eu invisto com dinheiro real. Esse ativo faz parte da minha carteira pública, ele faz parte da minha carteira fechada. E eu estou tranquilo com esse ativo. Entendo os riscos que ele carrega. Eu trouxe os pontos sensíveis aqui do fundo, mas, ao mesmo tempo, alto risco, alto retorno. Contudo, na carteira do canal, esse fundo vai representar 6% da carteira do canal. E na minha carteira fechada, ele representa entre 3,5% e 4%.
Então, por mais que seja um bom fundo, por mais que ele performe bem, eu prefiro me expor com uma posição, na minha opinião, uma posição até saudável, tá? Então, entre aspas, o meu ponto de eu ter não significa que vocês devam ter, mas caso vocês optem por ter qualquer que seja o ativo, procure fazer uma gestão de risco dentro dos seus critérios, de forma que você tem que pensar sempre no pior cenário. Se der algo grave nesse fundo e eu perder parte do meu dinheiro, isso vai machucar o meu patrimônio global? Sim, então você está exposto. Não vai machucar, mas não é algo que faça diferença, então tranquilo, eu posso estar exposto dessa forma. Então por isso que eu tenho uma certa limitação do máximo que eu posso ter por ativo, e ainda assim, né, eu acho interessante que você faça essa mitigação de risco. Então o ponto de eu ter não significa que você deva ter. Isso não é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, novamente, né, se inscreva no canal, torne-se membro a partir de 10 centavos por dia. Se quiser nos ajudar a investir na carteira pública do canal ou nos ajudar a tirar a certificação CEA, o Pix, amuinvest@gmail.com. Desde já agradeço imensamente a todos vocês que colaboram aqui com o canal. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando alguns slides a respeito dos CRIs desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.